Exatamente dia 5 de julho de 2005, eu fui internado na Santa Casa com o diagnóstico de LMA, leucemia mieloide aguda. E isso foi em julho de 2005. 2005, no dia 5 de julho. Então esse mês aí para mim, ele é um mês que eu sempre estou agradecendo a Deus, todo ano eu agradeço a Deus por essa rica e essa rica vitória que Ele me deu, né? Porque eu fui desenganado muitas vezes quando eu estive naquele hospital, mas Deus sempre entrou com providência. Em 2005, eu fui fazer uma consulta, né? Eu já estava com problema, né? Já tinha um problema já com o tempo, né? Mas eu não sabia que era leucemia, mas eu tive esse problema. E quando eu fui fazer essa minha consulta aqui na Santa Casa, eles, através desse exame que a gente faz de sangue, hemograma, eles falaram que eu estava com leucemia e que eu não sairia mais do hospital porque o meu estado era grave, pelo exame, só pelo exame. Naquele dia 5 de julho, eu fui internado. Fui internado na mesma hora eu fui internado. Eu achei que eu estava ruim, mas eu não sabia que era tão grave. E os médicos falaram: olha, o teu exame é um exame, esse exame que você trouxe para mim, esse exame é exame de uma pessoa falecida. É como se eu tivesse com uma pessoa falecida aqui no meu consultório. E ele falou assim: olha, então por isso você não sai mais hoje. E ali eu fui internado na Santa Casa, passei por um processo muito difícil, fiz quimioterapia, né? Já iniciei com a quimioterapia, depois de 3 dias comecei a tomar quimioterapia. E nessa quimioterapia eu tive um problema, de vários problemas, né? Por causa da quimio, que é muito forte. Então, eu acabei indo parar na UTI. E a palavra de Deus, eu quero já iniciar também falando também, através desse testemunho, a palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 4, né? Fala assim, olha: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa palavra aqui, eu tomei ela. Na realidade, eu não tinha lido ela antes. Eu li ela depois. Depois que eu comecei a ter consciência, né? Que eu vou ter a consciência, porque eu fiquei 52 dias praticamente na UTI. Um pouquinho, acho que um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro, mas é mais ou menos essa base, 52 dias, 56 dias na UTI. Mas logo após eu sair da UTI, eu fui para o quarto e lendo a Bíblia, eu encontrei essa passagem aqui. Eu lembrei dessa passagem de Lázaro, onde Marta e Maria, chamando Jesus, né, para que viesse, o irmão dela estava enfermo, e que viesse fazer, né, que viesse curá-lo, né? E quando ele chegou lá, ele já estava morto. Mas Jesus falou, né, que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E ali Deus fez um grande milagre na vida de Lázaro, chamando ele para fora do túmulo. E ele saiu depois de 4 dias que ele estava naquele túmulo. Então eu tomei essa palavra para mim. Por quê? Porque quando eu cheguei naquele hospital, na Santa Casa, eu já cheguei ruim, sendo que eu não sabia que era tão grave a minha enfermidade. Mas o médico, quando ele viu aquele exame, eu acho que é uma hemografia, né? Exame de sangue, ele viu que ali só tinha o número 1, tava tudo 1, assim, 1. E ele falou assim: olha, você está com um diagnóstico de um morto. E na mesma hora, ele ligou
no quarto lá e falou: olha, eu vou arrumar um quarto aqui para você, aqui na Santa Casa, você não vai embora mais hoje. Eu estava com meu irmão, eu lembro que eu estava com meu irmão, tinha mais algumas pessoas comigo, mas meu irmão estava comigo, meu irmão, o João Carlos, e ele é prova disso, né? Ele ouviu também, as mesmas palavras que eu ouvi, ele ouviu. E na mesma hora o médico falou: olha, ele não vai mais sair daqui, pode pegar as coisas dele e levar as coisas dele também, que a gente vai internar ele hoje. E ali eu fiquei. E dali, quando eu fiquei, 3 dias depois, eu tomei aquela quimioterapia, né? Porque leucemia, quando você tem leucemia, eu não conhecia muito sobre a leucemia. Nem sabia o que era. Quando o médico falou leucemia, para mim era alguma coisa, uma doença. Eu não tinha, como é que fala? Conhecimento sobre essa enfermidade. Depois é que comecei a ter conhecimento. Aí leucemia é um câncer no sangue, né? E quando o médico falou isso, né? O meu irmão estava lá, ele viu, ele estava lá presente. E tinha mais alguém comigo, também tinha mais algumas pessoas comigo, mas eu lembro dele. E falou: então ele não sai mais, vamos internar ele. Fui internado dia 5 de julho de 2005. Fiquei. Aí quando eu tomei a primeira quimioterapia, eu passei mal. Fui para UTI. Não lembro quando eu fui para UTI. Eu sei que eu passei mal e fui para UTI. E ali fiquei 52 dias na UTI. Fiquei 52 dias para 56 dias no processo ali. E nesses 52 dias passei por vários problemas. Problema no coração, no pulmão. E ali foi passando, e os médicos, chegou uma hora que os médicos chamou meus familiares e falou: olha, infelizmente, a medicina não tem mais o que fazer com ele. O que a gente pôde fazer por ele, a gente fez na medicina. Agora, aí ele falou com a própria boca dele: agora só Deus tira ele daqui, dessa UTI. E foi isso que Deus fez. Logo depois que ele falou isso, 3 dias depois, eu comecei a me recuperar. E foi quando uma vez, tanto que meus familiares iam lá todo dia, eu ficava lá. E chegou um dia que o médico falou: olha, não precisa mais ficar aqui, porque ele não está acordado, ele está dormindo, ele não tem muito o que fazer por ele, então vão para casa. Qualquer notícia a gente liga para vocês, para você ou vir buscar o corpo, ou Deus fazer um milagre aí, ele reviver. E nesse aí todo mundo foi embora, não ficaram mais, né? Porque estavam todo dia indo lá para me ver, mas não tinha mais condições de me ver, porque eu estava no estado totalmente de um morto. E aí eu lembro que receberam a ligação. Quando receberam essa ligação, o pessoal achou que quando recebeu a ligação era para pegar o corpo, né? Falar: olha, o Paulo infelizmente faleceu, eu ia tirar o corpo dele, mas não. Quando recebeu a ligação foi: olha, o Paulo, ele voltou. Aleluia. Ele voltou, ele tá vivo, pode vir vê-lo. E ali foi maravilhoso, meus familiares foram me ver, eu já estava com os olhos abertos, né? Já tinha voltado. Já tinha mandado preparar o caixão. E já tinha voltado, né? E nesse termo, o pessoal com certeza, eu sempre falo, né, no meu testemunho, que quando o médico fala assim, vai para casa, o pessoal já começa a pensar, né? Como é que vai fazer o velório? Porque normalmente é assim, né? Você vai para casa, porque infelizmente ele não vai. Então, eu acho que o pessoal já estava, eu não sei, eu não conversei sobre isso, mas com certeza minha família já estava imaginando como seria, né? Comprar o caixão, fazer o velório, porque era isso que estava esperando, a minha família estava esperando isso. Mas, para a glória de Deus, teve essa boa notícia. Então, nesse mês de julho foi um mês que foi um milagre, é um milagre para mim, né? Que Deus, ele me ressuscitou daquele UTI. Depois de muito tempo, eu fiquei 56 dias na UTI e fiquei mais 22 dias no quarto, no leito. Fiquei no total 76 dias.
foi um processo muito grande. Eu não vou contar detalhes aqui, porque aqui a live é mais para 30 minutos com Deus, é mais para edificar mesmo, né? Então, se você está passando uma situação difícil na sua vida, creia que Deus, ele está no controle. Naquele momento, quando eu fui internado, eu não sabia muito da gravidade. O médico falou, olha, infelizmente, você está com leucemia. E essa doença, há 20 anos atrás, hoje parece que é mais fácil ser, assim, o tratamento é mais fácil hoje. Tem muito tratamento hoje para leucemia. Há 20 anos atrás, o processo era muito mais difícil, né? O processo era muito mais difícil, há 20 anos atrás. Então, ele já foi falando, olha, infelizmente, essa doença é complicada, mas você vai ficar tomando quimioterapia e a gente vai ver o que vai acontecer. E foi nessa quimioterapia que eu fui parar na UTI. Então, Deus, ele trabalha de um modo, né? Olha que eu tinha uma saúde perfeita, eu sempre fazia minhas coisas, nunca senti nada. E quando eu comecei a sentir esses cansaços, essas dores, eu achei que estava alguma coisa estranha no meu corpo. Aí foi quando eu fui fazer o exame. Mas a palavra de Deus fala, né, que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então eu sou grato a Deus porque hoje faz 20 anos que eu fui curado. E logo quando eu saí do hospital, o médico falou para mim, olha, Paulo, é o seguinte, o seu irmão, ele tem, enquanto você estava na UTI, passando esse processo todo, a gente fez o teste lá para ver se seu irmão era compatível na medula. Os seus familiares, eu tenho 3 irmãos e eles fizeram o teste em cada um para ver se era compatível fazer um transplante. E eles chegaram para mim e falaram, olha, teu irmão João Carlos, ele é 100% compatível. E ele falou, olha, Paulo, essa leucemia, você não está mais com ela. Ela sumiu do seu corpo, mas fica a sua opção. Ou você faz o transplante, porque seu irmão é 100%, você pode fazer o transplante, ou você que sabe, porque normalmente ele fala que ela se esconde, ela fica escondida. A leucemia, essa enfermidade, os glóbulos, né? Ele fica escondido dentro da medula. Então as pessoas acham que está curada, mas eu senti a cura ali, eu sabia que eu estava curado ali, mas como ele falou assim, olha, teu irmão é 100%, logo quando eu saí, eu fui pro quarto. Logo quando eu fui pro quarto, ele falou para mim, ó, Paulo, teu irmão é 100%, agora fica a critério seu. Aí depois eu saí do hospital e comecei a fazer as consultas diárias, mas aí nessas consultas ele falou, seu irmão ele é apto para fazer o transplante, então fica a critério seu, se você vai fazer ou não. Eu orei a Deus e eu fiz o transplante, né? E para a glória de Deus, 100%. Meu irmão era 100% doador, uma coisa muito difícil de acontecer, que normalmente sempre é muito difícil ser 100%. Meu irmão foi 100% meu doador. E eu cheguei a fiz o transplante. Então, vai fazer 20 anos que eu estou curado da leucemia, LMA. Uma leucemia que é forte, né? Que quando vem para matar mesmo. E se você não descobre logo essa enfermidade, você morre, porque não tem, se demora muito, ela instantaneamente ela mata. Você não consegue mais recuperar. Mas para a glória de Deus, nesse dia, nesse mês de julho de 2005, eu fui diagnosticado, mas também recebi a cura. Aí foi um processo, né? Julho, agosto, setembro. Aí quando foi em maio de 2006, no aniversário do meu irmão, 6 de maio, ele fez o transplante comigo, ele fez o transplante. E o médico chegou para mim e falou, olha, Paulo, o que você passou na UTI, esse transplante vai ser pior.
o médico foi muito claro comigo. Quando você for fazer o transplante, porque ainda não estava muito bem, né? Estava me recuperando ainda. Ele falou, Paulo, eu já vou falando para não ter problema. O transplante é importante, mas você vai passar, o processo que você passou lá na UTI vai ser pior, esse processo aí da leucemia. Por quê? Porque você vai perder todas as suas células. Essas células que estão no seu corpo, elas vão embora, vai sair tudo. E vai entrar as células do seu irmão. Então hoje, no meu corpo, corre a célula do meu irmão. Dentro do meu corpo, aqui no meu corpo, na minha veia, no meu sangue, né? Corre a célula do meu irmão. E ele deixou bem claro, Paulo, você vai perder todas as suas células. Então se você pegar, dentro do hospital, se você pegar uma infecção, você morre. Porque você não vai estar totalmente imune a essas doenças. Tanto que quando eu fui fazer o transplante, ninguém podia me visitar, era difícil, não podia entrar. Algumas pessoas podiam entrar, não todo mundo. E era tinha que colocar uma roupa, não podia de jeito nenhum, porque se eu pegasse uma infecção, qualquer coisa, era morte na certa. E ele falou isso para mim. Então você vai ficar por um tempo, até a leucemia, até a célula do seu irmão pegar em você. E para pegar em você, não é de um dia para outro não, é 20 dias você vai ficar, para poder a célula correr no seu corpo. Mas como eu falei, olha, Deus ele trabalhou comigo na UTI. Já fui dado como morto. Aqui, ele vai também estar comigo. E foi 20 dias certinho. O médico falou, olha, se der tudo certo, com 20 dias você sai para sua casa, você tem alta. E foi 20 dias certinho que eu recebi a alta do transplante. E hoje eu estou aqui, forte, firme, com a presença de Deus, e feliz, né? Então, é um pequeno testemunho, porque teve um processo muito grande no hospital. Eu tive 2 cirurgias na UTI. Quando eu estava na UTI, eu passei por 2 cirurgias. Pulmão e coração. E foi mais um milagre esse do coração. Que depois eu falo, mas foi mais um milagre. Quer dizer, da leucemia que foi descoberta em mim, fui internado e nessa minha internação fiz a quimioterapia. E da quimioterapia peguei duas enfermidades que não estavam no meu corpo, que era do coração e do pulmão. E eu fiz a cirurgia dentro da UTI, na UTI eu fiz. Saí só para a sala da cirurgia, né? Mas estava na UTI quando eu fiz essas 2 cirurgias. Foi um processo muito, muito grande ali, foi um milagre mesmo. E eu passei por essas 2 cirurgias, mas Deus estava no controle de tudo. Então a mensagem que eu deixo para você é essa hoje. Que eu não sei qual é o teu problema, não sei se você está enfermo, não sei se é problema financeiro, se é problema no casamento. Qual é o tipo de problema que você tem? Uma coisa eu sei,